com vocês, professor Glemes tem aqui na estrada com os profs. E hoje nós vamos estudar o que, professor? O que vai ser esta bela desta aula? Bom, você já estudou sobre espelhos esféricos, já construiu as imagens, já usou as equações e agora nós vamos analisar sobre as lentes esféricas. Então não sai daí que a aula vai ser, ó, top! Então, moçada, para que a gente possa entender um pouquinho sobre as lentes esféricas, vamos imaginar o seguinte: imagine que eu tenho aqui uma esfera de vidro maciça, correto? Eu posso fazer vários cortes, como vocês estão vendo aí nesta esfera, tá? Eu posso cortar esta esfera desta maneira como vocês estão vendo, de maneira horizontal. Eu posso fazer um corte na esfera de maneira vertical. Eu posso cortar apenas o meio da esfera. Eu posso fazer um corte não necessariamente reto, como vocês estão vendo nessa linha vermelha nessa esfera, mas eu posso fazer um corte curvo, independente. Eu posso fazer vários cortes nesta esfera, correto? E da maneira que eu vou fazer esses cortes nesta esfera, consequentemente, a partir disso, nós vamos ter as nossas lentes esféricas. E como que serão essas lentes? Então, como vocês estão vendo nesse desenho, moçada, percebam que eu posso fazer vários cortes nas lentes, de tal maneira que esses cortes podem ser retos, de onde, que se os cortes forem retos ou convenientemente curvos, você vai ter que as pontas aí dessas lentes, desses cortes, esses bordos, eles podem ficar bordos finos, ou eu posso fazer cortes nas circunferências, como vocês estão vendo, e consequentemente você vai fazer um corte, você vai ter um raio de curvatura, correto? Mas de tal maneira que você faz os cortes, os bordos, as pontinhas das minhas lentes, elas podem ficar com pontas mais grossas. E basicamente, moçada, vai ser desta maneira que vocês estão vendo aí, que nós vamos classificar e entender a formação de imagens, olhando um pouquinho para os bordos das lentes, as pontinhas. Ela pode ter uma pontinha fina ou ela pode ter uma pontinha mais grossa. E a partir disso que nós vamos dar os nomes às lentes. Então, bora lá para os nomes. Então, olha só, moçada. Esse quadro que vocês estão vendo aí refere-se exatamente a respeito dos nomes das lentes, correto? Então dá uma olhadinha que nós vamos separar exatamente como eu acabei de falar para vocês. Os bordos são finos ou os bordos são grossos. As lentes de bordos finos também são conhecidas como lentes convexas. Professor, por que lentes convexas? Porque elas têm as suas faces convexas. Dá uma olhadinha, a primeira lente é conhecida como lente biconvexa. Ela tem os dois lados convexos. Você olha aqui, é uma face convexa. Você olha aqui, é outra face convexa, chamada de lente biconvexa. Tem o bordo fino. Assim como a lente de baixo, é a lente chamada plano convexa. A bordinha dela, a pontinha dela é fina, mas um lado é plano e o outro lado é convexo. E a lente de baixo é chamada de lente côncava convexa. Percebeu que as lentes de bordos finos, o nome dela termina com a palavra convexa, por isso que são lentes convexas. Biconvexa, plano convexa e côncava convexa. As lentes, tá vendo lá, de bordos grossos, ou seja, a pontinha dela é grossa, aí você tá vendo que ela termina com a palavra côncava. A primeira lente é bicôncava, ela tem dois lados côncavos, como você está vendo, de tal maneira que o bordo, sei lá, fica grosso. Então, você olha, de um lado é côncavo, do outro lado é côncavo. É uma lente bicôncava. A lente de baixo é uma lente plano-côncava. Um lado é plano e o outro lado é côncavo. Uma lente plano-côncava. E a última lente que vocês estão vendo ali é a lente convexa côncava. Essas são as minhas lentes, conhecidas como lentes côncavas, que tem a borda grossa. Cuidado, moçada. Ah, professor, tanto faz, né? Côncava, convexa, convexa, côncava. Não. A lente de bordo fino termina com a palavra convexo, que vocês estão vendo aqui, ó. Ou seja, ela é côncava, convexa de bordo fino. A de bordo grosso é convexa, côncava. Não esqueça, as lentes de bordos finos terminam com a palavra convexo. São as minhas lentes convexas.
As lentes de bordos grossos terminam com a palavra côncavo. São as minhas lentes côncavas. Agora nós vamos analisar o comportamento dessas lentes quanto aos raios de luz que incidem nessa. Beleza? Então, bora lá. Então, moçada, quanto ao comportamento óptico das lentes, ela pode, na verdade, ter dois tipos de comportamentos ópticos. Bom, vamos analisar aqui o que eu coloquei aqui no lado direito, esse primeiro comportamento óptico. Bom, a princípio, nós vamos analisar que o índice de refração da lente vai ser maior que o índice de refração do meio. Ou seja, como assim, professor? Por exemplo, a lente do meu óculos. Eu tenho miopia, então o meu óculos tem uma lente específica para isso, que nós veremos aí na sequência. Mas, consequentemente, o índice de refração da lente, o meio que eu estou utilizando é o ar. Então, o índice de refração desta lente é maior que o índice de refração do ar, é claro. Algo comum que nós vamos analisar. Em quase todas as situações, o índice de refração da lente vai ser maior do que o meio da onde você está utilizando, que no caso, na grande maioria das vezes, você vai utilizar o óculos aqui numa situação onde o meio existente é o ar. Então, numa situação comum, digamos assim, o índice de refração da lente vai ser sempre maior que o índice de refração do meio. Professor, e se for ao contrário? Se for ao contrário, nós já vamos analisar. Então, moçada, eu quero que vocês entendam que quando você tem que o índice de refração da lente é maior que o do meio, ou seja, uma situação comum, a lente de borda fina, a lente que tem os bordos finos, não esqueça chamar de lente convexa, biconvexa, plano convexa, côncava convexa. Ela vai ter um comportamento convergente. Ou seja, bom, nós temos aqui a nossa lente, que você vai representar desta maneira aqui, ó. Você vai colocar aqui uma setinha na ponta para mostrar que ela tem os bordos finos, correto? E aí, professor, o comportamento dela vai ser convergente se o índice de refração da lente dela for maior que o do meio, que é uma situação comum. Aí o que acontece? Eu coloco o eixo principal, aquilo para dar noção de simetria, e os pontos principais, que vai ser o centro óptico da minha lente, bem exatamente no meio dela, e vai ter a distância focal, como nós já vimos nos espelhos esféricos, e aqui refere-se ao centro de curvatura, ou raio de curvatura, de cada face, que é o antiprincipal. Tá? Isso aqui nós chamamos de antiprincipal. E o que acontece? O comportamento óptico dessa lente quer dizer o quê? Professor, mas pera lá, é diferente dos espelhos, né? Porque o espelho só tem um lado. Sim, aqui é uma lente, ocorre a refração. Quer dizer que a luz que incide de um lado, ela vai passar para o outro lado. Então, a lente, eu posso utilizar ela como eu estou utilizando aqui, eu estou enxergando, assim como se eu virar o meu óculos, eu consigo olhar do outro lado e consigo enxergar também. Então, assim, depende de onde vem o raio de luz, por isso que eu coloco essas distâncias focais e esses antiprincipais dos dois lados. Porque em um lado vai estar o objeto e o outro lado vai estar o observador, onde vai ser ou não formada a imagem. Então, por isso que muitas vezes você vai encontrar, esse é o foco objeto, esse é o foco imagem. Esse é o antiprincipal objeto, esse é o antiprincipal imagem. É onde eu vou colocar meu objeto e é onde vai ser formada a minha imagem. Correto? Mas tem que ter dos dois lados, porque eu posso olhar a lente dos dois lados. O comportamento dela convergente, ou seja, as lentes de bordos finos, quando está no meio, cujo índice de refração da lente é maior que no meio, ela tem um comportamento convergente. Como assim, professor? Todo raio que incidir, tanto faz o lado, você vai incidir o raio daqui ou daqui. Todo raio de luz que incidir aqui, ele vai independente, nós já vamos ver a respeito disso, ele vai incidir aqui, por exemplo, quando incidir nessa lente, o que vai acontecer? A tendência desse raio vai ser convergir, ou seja, se aproximar desse eixo principal. Então, ela vai aproximar-se em direção a esse eixo principal. Como isso vai fazer, nós vamos ver daqui a pouco. Então, independente o raio de luz, ele vai incidir aqui, a tendência dele vai ser sempre se aproximar. Então, se ele incidir aqui, ó, ele está incidindo, se afastando. Quando ele passar por aqui, ele vai se aproximar. Independentemente, ele vai incidir aqui, a tendência dele vai ser se aproximar. Então, isso é um comportamento convergente de uma lente. Nós já vamos ver como que isso vai acontecer. Mas, na verdade, você já sabe, porque isso chama-se raios notáveis, que nós já fizemos em espelhos esféricos. Mas nós veremos de novo. Agora, a lente, conhecida como comportamento divergente, ou seja, as lentes que têm os bordos grossos, como vocês estão vendo aqui, eu represento com uma setinha ao contrário. E se o índice de refração da lente for maior que do meio, aquela situação normal, correto? Essa lente de borda grossa,
ela vai ter um comportamento divergente, ou seja, todo raio que incidir nela aqui, ó, vai ser divergido. Por mais que eu incida um raio na direção lá do eixo principal, ó, eu estou incidindo um raio lá na direção do eixo principal, a hora que passar pela lente, a tendência dela é divergir o raio, ou seja, é afastar esse raio de luz do eixo principal, ok? Aí você fala assim, professor, então quer dizer que a lente de bordos grossos, as nossas lentes côncavas, plano côncava, bicôncava, convexa côncava, ela vai ser uma lente divergente se o índice de refração da lente for maior que o do meio. Isso. A lente de bordos finos, quando o índice de refração da lente é maior que o do meio, é conhecida como lente convergente. Isso. Professor, mas pera lá. E se por um acaso eu entrar na piscina de óculos? Quando eu entro na piscina, entra água em tudo aqui, o meio deixa de ser o ar, passa a ser a piscina. E se por um acaso o índice de refração do meio passar a ser maior que o índice de refração da lente, o que vai acontecer, professor? Numa situação, digamos assim, bem atípica, né? Mas se isso acontecer, supomos que a lente não está no ar, porque lembre-se que o índice de refração do ar vale 1. Então, o índice de refração da lente, todos os outros meios têm um índice de refração maiores do que 1. Se o índice de refração do meio for maior que da lente, professor, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A lente de bordos finos vai começar a divergir, ou seja, inverte essa situação. A lente de bordos finos passa a ser divergente e a lente de bordos grossos passa a ser convergente. Por isso tem que tomar cuidado. Ah, professor, eu vou decorar assim. Lente de bordo fino é convergente, lente de bordo grosso é divergente. Não é bem por aí. Numa situação normal, cujo índice de refração da lente é maior que do meio, a lente de bordo fino é convergente e a lente de bordo grosso é divergente. Top. Agora, se o índice de refração do meio for maior que da lente, inverte. A lente de bordo fino passa a ser divergente e a lente de bordo grosso passa a ser convergente. Top! Não esqueçam disso. E agora a gente vai ver a respeito dos raios notáveis. Mas os raios notáveis nós já vimos em espelhos esféricos, então acho que você não vai ter dificuldade. Então, bora lá. Então, dá uma olhadinha aí, moçada, a lente convergente, como eu falei para vocês, o índice de refração da lente maior do que o do meio, os bordos delas são finos. Se eu incidir um raio de luz, e esse raio incidir tal que ele seja paralelo ao eixo principal, ou seja, paralelo ao eixo principal, a hora que incidir na lente, não esqueça, a tendência desse raio é ir para onde? Para o foco. Do outro lado da lente, não esqueça que é uma lente, não é um espelho. O raio atravessa essa minha lente aí, tá? Incidiu paralelo, vai para o foco. Agora imagine, eu incidi um raio na direção do foco. A hora que eu incidir esse raio na direção do foco, ele vai passar pelo foco, mas a hora que ele passar para o outro lado da lente, ele sai paralelo. Assim como se eu incidir um raio de luz, agora, na direção do centro óptico da lente, você vai perceber que não sofre desvios. Ou seja, passou pelo centro óptico, ele vai atravessar a minha lente sem sofrer nenhum desvio. Assim como o nosso quarto raio notável incidiu pelo anteprincipal, ele vai atravessar a lente, como eu falei para vocês, é uma lente convergente, ela vai tentar se aproximar, ou seja, ela vai passar pela lente e vai lá do outro lado do anteprincipal. Esses são os raios notáveis que eu estou falando para vocês, que nós vamos utilizar para construir as imagens formadas pelas lentes que nós veremos aí na sequência. Então, basicamente, você vai utilizar os mesmos raios notáveis dos espelhos esféricos, tá ok? Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês a lente convergente. Raio incidiu paralelo, vai para o foco. Incidiu pelo foco, volta paralelo. Incidiu passando pelo centro óptico, passa a sofrer desvio. Incidiu pelo anteprincipal, ele atravessa o espelho e vai lá, a lente, desculpa, e vai lá no anteprincipal do outro lado. São os mesmos raios notáveis, são os mesmos raios que nós utilizamos nos espelhos côncavos e espelhos convexos, ok? Nós vamos utilizar nas lentes. E nós veremos também, né, como eu acabei de falar para vocês,
Na lente convergente, nós chamamos o foco de foco positivo, foco real, como vocês viram no vídeo que estava escrito lá. Ou seja, quando nós utilizarmos a distância focal na sequência, nós vamos utilizá-la com o valor positivo, se for a lente convergente. Beleza? Agora vamos analisar os raios notáveis da lente divergente, que vai ser a mesma coisa, só que a distância focal vai ser negativa. Ou seja, o foco é um foco virtual, porque é feito pelo prolongamento do raio. Como assim, professor? Bora ver. Então, moçada, da lente divergente, o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Consequentemente, quando o raio de luz incidir, ele vai tentar se afastar do eixo principal. Então, olha só, imagine se eu incidir um raio de luz que seja paralelo ao eixo principal. Quando esse raio incidir, ele vai se afastar, mas olha só, o seu prolongamento, ou seja, ele atravessou a lente e afastou-se do eixo principal. Ele diverge, mas o prolongamento dele vai estar na direção do foco. Por isso que esse foco é foco virtual. A distância focal, quando formos utilizarmos, é a distância focal negativa. Aí você fala assim, professor, eu vou fazer a mesma coisa com os outros raios notáveis? Vai. Se eu incidir agora, por exemplo, um raio de luz que vai estar lá na direção da distância focal. Quando eu incidir um raio de luz que estará na direção da distância focal desta lente, olha só o que acontece. Incidiu lá na direção do foco, ele não passa reto o raio de luz como está ali no pontilhado. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar se afastar do eixo principal. Então, incidiu na direção do foco, ele vai refratar, ou seja, vai passar para o outro lado paralelo, como vocês estão vendo na imagem, correto? Percebeu que é a mesma situação, a única diferença que é o prolongamento. Se eu incidir agora, olha só, vou incidir um raio de luz que vai estar justamente aonde? Na direção do centro óptico da minha lente. Lembre-se o que acontece? Não sofre desvio. Incidiu na direção do centro óptico, não sofreu nenhum desvio do raio de luz. Assim como incidir lá na direção do eixo principal, olha só, do anteprincipal, incidiu um raio de luz, está lá na direção, eu mirei ele lá no anteprincipal. Ele não vai passar em linha reta como está no pontilhado. Ele vai afastar-se do eixo principal, mas se eu fizer o prolongamento, ele estará justamente na direção deste anteprincipal. Correto? E vai ser exatamente com esses raios notáveis que nós vamos construir as nossas imagens, que nada mais nada menos vai ser as mesmas características dos espelhos. Professor, como assim? Bora para as imagens então, gente. Então olha só, para que a gente possa construir as imagens, moçada, nós vamos usar aqueles raios de luz, mas é assim, é a mesma característica da imagem formada pelos espelhos esféricos. Como assim, professor? Primeiro, eu vou pegar aqui uma lente de bordo fino, onde o índice de refração da lente é maior do que o do meio, uma situação normal, ela vai ter um comportamento convergente. Então, como você está vendo aí no desenho, se eu colocar o meu objeto atrás do anteprincipal, você vê lá o raio que incide paralelo vai para o foco, o raio que passa pelo foco volta paralelo, onde se encontraram forma a imagem. A imagem vai ter a característica menor, invertida e real. Ou seja, igualzinho à formação da imagem do espelho côncavo, quando o objeto estava lá atrás do raio de curvatura, lembra? Então isso você tem que saber. A lente convergente, não esqueça, essa lente é chamada de lente convexa, porque ela tem os bordos finos, mas ela forma uma imagem igual ao espelho côncavo. Cuidado para não se confundir com isso. Lembre-se, eu acabei de falar. Essa lente que vocês estão vendo, ó lá, tem os bordinhos finos, é uma lente convexa, ou é biconvexa, ou é plano convexa, ou é côncava convexa. Bordos finos terminam com a palavra convexa, então essa é uma lente convexa. Mas na hora que ela vai formar a imagem, ela forma a imagem igual ao espelho côncavo. Ou seja, quando o objeto está atrás do anteprincipal, a imagem é menor, invertida e real. Correto? Agora, próxima imagem. Ainda estamos com a lente convexa, que tem um comportamento convergente. Minha lente convergente. Se eu coloco o objeto sobre o anteprincipal, como que é a imagem? Olha lá, ó. Incidiu paralelo, vai para o foco, incidiu pelo foco, volta paralelo. A imagem é igual, invertida e real. Atrás do anteprincipal, menor, invertida e real.
em cima do anteprincipal, igual, invertida e real. E se eu for trazendo o objeto mais perto, olha só a próxima imagem, olha a lente, bordos finos, índice de refração da lente maior que do meio, lente convergente. O objeto está entre o anteprincipal e o foco. Como que é a imagem formada? Incide paralelo, volta pelo foco, incide pelo foco, volta paralelo. A imagem é maior, invertida e real. Agora, próxima imagem. Olha só, objeto sobre o foco. Incidiu paralelo, vai para o foco. Incidiu pelo anteprincipal, pelo centro óptico, não sofre desvio. Ou seja, quando o objeto está em cima da distância focal, a imagem é imprópria, não forma a imagem ou a imagem forma-se no infinito. Lembra? Assim como a nossa próxima imagem, quando eu coloco o objeto entre a distância focal e a lente, o centro óptico da lente, como que vai ser a imagem? Olha só, incidiu paralelo, vai para o foco, incidiu pelo centro óptico, não sofre desvio. Ou seja, a hora que passou pela lente aqui, ó, esses raios de luz não se encontram. Mas se fizer o prolongamento desses raios lá para trás do objeto, você vai ter uma imagem maior, direita e virtual. Ou seja, recapitulando, vamos tirar essa imagem daqui e vamos recapitular. Moçada, extremamente importante. A lente contém os bordos finos, cujo índice de refração da lente é maior que do meio, ou seja, uma situação normal, bordos finos, a lente é convergente. Ela vai formar as imagens igual ao espelho côncavo. Atrás do anteprincipal, a imagem é menor, invertida e real. Objeto em cima do anteprincipal, igual, invertida e real. Entre o anteprincipal e o foco, ela é maior, invertida e real. Em cima do foco, não forma imagem. Entre o foco e a lente, ela é maior, direita e virtual. Então, a lente convergente forma a imagem igualzinho ao espelho côncavo. Mesmo que o nome da lente de borda fina, a lente de borda fina, ela é lente convexa. O nome dela é lente convexa. Biconvexa, plano convexa, côncava convexa. Mas elas formam imagens igual ao espelho côncavo. Top? O contrário, para lente divergente, é a mesma coisa. Bora ver. Para lente divergente, como vocês estão vendo aí na imagem, aí não importa onde eu vou colocar o objeto. Lá, ó, o raio incidiu paralelo, ele vai ser divergido para longe, mas o seu prolongamento passa pela distância focal. O raio que incide pelo centro óptico passa sem sofrer desvio. Notem que independente de onde eu coloco o objeto, que eu coloquei lá, ó, vermelhinho o objeto lá, ó, o objeto pode estar mais para trás, mais para frente. A imagem sempre vai ser menor, direita e virtual. Menor, direita e virtual. Então, moçada, percebeu que a minha lente divergente, ela forma uma imagem igualzinho ao espelho convexo. Independente, a imagem é menor, direita e virtual. Mas não esqueça que esta lente que tem os bordos grossos é conhecida como lente côncava. Ela é bicôncava, plano côncava, convexa, côncava. Então, o nome desta lente é uma lente côncava, mas ela forma uma imagem igual ao espelho convexo. Foi claro? Cuidado quanto a isso, bem importante. Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça, tem alguma dificuldade, volta aqui na playlist de física, volta lá na parte de espelhos esféricos, dá uma olhadinha novamente nos espelhos, volta nesta aula, vai dando pause, vai entendendo, porque eu falo para você, se você entendeu exatamente os espelhos esféricos, você efetivamente não vai precisar estudar tudo de novo a respeito das lentes, porque é exatamente a mesma coisa quanto à construção, as construções de imagens, ok? Então fica ligado quanto a isso. E o que vocês precisarem, estamos aqui, gente, tá? Pode mandar mensagem para nós, pode perguntar e vai ser uma alegria. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal, na Estrada com os Profs, e seguir a gente lá no nosso Instagram. Qual é o Instagram, professor? Aquele que você conhece. Na Estrada com os Profs. Valeu, galera. Um beijo no coração. Tchau, gente.